Esta é a cidade de Veneza que todos conhecemos, e esta também é Veneza, só que um pouco menos conhecida. Ao longo do tempo, a cidade famosa por seus canais, pontes e arquitetura clássica também ficou um tanto famosa por conta de suas inundações. A gente já sabe que Veneza sempre foi propensa à água, mas a frequência e a gravidade de suas inundações aumentaram bastante nos últimos anos. Para resolver o problema, a cidade investiu em um novo sistema de defesa incrível. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo do canal Engenharia TV. Custando bilhões e apresentando uma engenharia incrível, a tarefa deste novo sistema de defesa é acabar com o problema indesejado das águas, de uma vez por todas. Porém, nem tudo foi perfeitamente planejado. O projeto tem custado muito mais do que o previsto inicialmente, e a construção da obra está atrasada. Assim como no Brasil, o esquema foi marcado por corrupção, houve também uma grande oposição por conta das alterações ambientais e também foi questionado sobre a sua eficácia ao longo dos anos. Diante de um clima em mudança, esta é uma história que qualquer cidade costeira precisa ouvir. E lembre-se, enquanto construímos o futuro, tanto para os seus triunfos quanto para as suas tribulações. Construída no meio de uma lagoa, Veneza foi suscetível a um fenômeno natural conhecido como aqua alta ou água alta, desde a sua fundação no século V. É onde uma combinação de fatores climáticos ocorre ao mesmo tempo, uma maré alta, baixa pressão atmosférica e ventos fortes que sopram sobre o mar Adriático. O resultado é a inundação, e mesmo que isso faça parte da vida há séculos, agora está se tornando um problema existencial. O que costumava acontecer apenas algumas vezes por ano começou a ocorrer com mais frequência, cerca de 60 vezes por ano no final da última década. E em 2019, viu a pior enchente em mais de 50 anos, com mais de 80% da cidade debaixo d'água. Agora pense o seguinte: combine isso com o aumento do nível do mar, principalmente devido aos eventos climáticos mais extremos. Uma cidade que está cedendo gradualmente, mesmo que muito lentamente. E também temos Bond, James Bond, afundando prédios, que faz com que inunde a cidade. Você tem uma situação que precisa de uma correção urgentemente. É aí que entra esse bloqueio de inundação, de quase 7 bilhões de euros, o que dá mais ou menos 36 bilhões de reais. Agora finalmente funcionando, 18 anos após o início da sua construção. O sistema chamado de MUSE é formado por 78 portões, cada um com 20 metros de largura, que se erguem da água quando a inundação é iminente. Essas barreiras pop-up estão localizadas em 3 pontos ao longo da costa Cordão, que separa a Lagoa do Adriático. As duas entradas inferiores, Malamocco e Chioggia, têm uma barreira cada, enquanto há 2 em Lido, no norte, onde uma nova ilha artificial preenche o espaço entre elas. Quando não são necessários, os portões se enchem de água e ficam submersos em caixas gigantescas de concreto armado, permitindo assim que os barcos passem por cima deles. Para levantá-los, o ar comprimido é enviado para as comportas. Isso força a saída da água e faz com que as portas girem em suas enormes dobradiças de 42 toneladas, eventualmente aparecendo na superfície. Uma vez com vazios de água, eles formam uma barreira alta, o suficiente para bloquear até as águas das marés mais altas. Eles podem resistir a uma maré de 3 metros de altura e são projetados para serem eficazes mesmo que o nível do mar suba até 60 centímetros no futuro. Depois que a maré passa, os portões são reabastecidos e voltam à sua posição fechada. O processo para ser levantado leva cerca de meia hora e o processo de afundamento mais ou menos 15 minutos. Isso porque cada barreira tem vários portões e eles podem ser controlados separadamente. Todo o sistema é flexível, dependendo do tamanho da maré e também de outras condições, é claro. A maioria, como os portões funcionam, me chama muita atenção, mas são as enormes caixas ou caixões, que são talvez o ponto mais impressionante se falando de engenharia. Essas imensas estruturas, que são tão grandes quanto blocos de apartamentos e pesam milhares de toneladas cada, tiveram que ser fabricadas em 3 locais distintos antes de serem lançadas em enormes trincheiras no fundo do mar. Há também 2 caixões ressaltados em todas as 4 barreiras que ligam os alojamentos ao continente. Essas espécies de caixas gigantes permitem que os trabalhadores alcancem os mecanismos internos do sistema através de galerias de serviço que passam por baixo de cada barricada. Em Chioggia e Malamocco, diferentes métodos foram usados para lançar esses caixotes na água. Os fabricados do lado de Chioggia foram construídos em uma doca seca, que foi preenchido com água, fazendo com que as estruturas, quando acabadas, se tornassem mais flutuantes, vamos dizer. Barcaças armadas
com enormes guindastes foram então usadas para pegar esses caixões e manobrá-los até o lugar do seu repouso. Em Malamoco, as unidades eram movidas por enormes plataformas rolantes, colocadas em cima de trilhos. Então, na beira da água, um guindaste levantava antes mesmo que os barcos e rebocadores chegassem para levá-los. Nos 3 locais, quando se tratava de baixar os caixões, os amortecedores hidráulicos em cada canto ajudou a absorver um pouco da força dessas estruturas maciças, então atingindo assim o fundo do mar. Mesmo quando o MUS já está implantado, ainda há uma maneira de que os navios maiores passem. Foram instalados eclusas ao lado das barreiras para garantir que alguns barcos ainda possam ir e vir, mesmo quando os portões estão abertos. É um sistema inteligente de defesa contra enchentes que também podem fazer diferença em outras cidades, como por exemplo Nova York, na Baía de São Francisco ou no Porto de Sydney nos próximos anos. Mas antes que essas cidades comprem a ideia do MUS, é importante fazer a seguinte pergunta: será que o sistema em Veneza realmente funciona? Bom, a notícia é que o sistema passou no primeiro grande teste. Em outubro de 2020, o MUS protegeu com sucesso a cidade contra uma maré de 1,30 m e já teve que ser usado várias outras vezes desde então. Mas isso não significa que as inundações foram totalmente interrompidas. Em dezembro, não conseguiu evitar uma maré inesperada alta de varrer e encharcar a cidade mais uma vez. Mas digamos que isso não foi culpa do sistema. Os meteorologistas subestimaram o quão alto a água poderia chegar. Então, as autoridades meio que não pensaram em acionar o MUS. Então, podemos dizer assim que não foi bem um erro de projeto. Em 2014, dezenas de servidores públicos, incluindo o prefeito da cidade, foram presos em um escândalo de corrupção com milhões de euros em subornos, que se acredita terem trocado de mãos sobre o esquema. O seu custo final é cerca de 4 bilhões de euros, a mais do que o inicialmente previsto. Sem contar que o sistema gasta em média 100 milhões de euros por ano para ser mantido em operação. A oposição também tentou se expressar expondo suas preocupações sobre o impacto do MUS nos sistemas ecológicos da lagoa, falando, por exemplo, que ao reter a água dessa maneira, poderia levar a baixos níveis de oxigênio. Isso piora ainda mais quando são colocadas em operação, e é provável que elas sejam vistas com mais frequência à medida que o nível do mar vai aumentando. A oposição também questiona sobre a real capacidade do MUS de resistir os níveis de águas mais altos, principalmente os que devem ocorrer no final deste século. O tempo que levou para ser construído também foi fortemente criticado. O sistema parece ser meio novo agora, né? Mas foi projetado na década de 80, quando as atitudes em relação às mudanças climáticas eram menos sérias do que são hoje. Muitos também questionam se é tão eficaz quanto outros sistemas mais antigos e menos caro, como a barreira de Tamisa, em Londres, ou o sistema de Roterdã. Se os pessimistas estão certos ou não, é nisso que o povo de Veneza está colocando sua fé nos próximos anos. E para muitos, esse sistema é um grande alívio. Pode não ser a solução perfeita, mas o principal é que tem funcionado, pelo menos por agora, e é um poderoso estudo de caso para outras cidades que enfrentam um aumento do nível do mar. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal. É muito importante para que você se inscreva para nos ajudar a crescer. Também deixe aí o seu joinha para que esse vídeo possa ser entregue a mais pessoas. Até a próxima e tchau, tchau!